Olá, amada igreja, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com vocês, em suas casas, neste dia, neste feriado, né? Nessa segunda-feira. E que Deus possa realmente estar adentrando em seus corações, em seus lares, enchendo seus corações. E é sobre um pouquinho disso que eu queria falar. Eu estava conversando alguns dias com alguns amigos, com alguns irmãos da igreja, em algumas coisas acerca da presença de Deus. A falta que nós temos tido de ir à igreja, de estarmos no convívio, e por causa desse distanciamento. E em meus estudos, eu preparei um sermão sobre o Salmo 84 e eu queria falar sobre este salmo rapidamente para nos situar aqui no, no que eu quero dizer para nós hoje. E eu vou lê-lo de acordo com que eu discorro os pontos para ser mais rápido, porque é um salmo de 12 versículos, e aí a gente já vai conversando sobre isso. Esse salmo aqui, ele é o Salmo 84, é o Salmo do Saudades do Templo. Então hoje a gente está vivendo uma situação atípica, né? Essa situação de pandemia, essa situação de distanciamento social. Por mais que a gente possa estar aí com vídeos diariamente, até pregações que nós temos assistidos aí pela internet, que a gente pode assistir pela internet, mas nós vemos que muitos de nós sentem saudades de estarmos juntos, de estarmos reunidos, mas que será essa saudade? Será que é uma saudade somente dos irmãos? Ou é porque nós ansiamos por estar na presença de Deus? Este salmo aqui de 84 ele é dos filhos de Corá, dos coralitas, uma parte dos levitas da tribo de Levi. Eles eram responsáveis por ajudar o sacerdote no tabernáculo e depois continuaram quando teve o templo em Israel. E aqui o salmista, que a gente pode perceber nos salmos, até mesmo no título desse salmo, que ele não estava em Jerusalém, ele não estava no templo por algum motivo. No salmo não diz, o salmo não demonstra isso para nós, mas ele está com o seu coração abatido e triste porque ele não pode ir ao templo. Nós sabemos que os israelitas, aqueles israelitas que não moravam em Jerusalém, que não estavam no templo, eram peregrinos, né, como este São Mistério, eles tinham que pelo menos ir em uma das festas para Jerusalém, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a dos Tabernáculos. Para quê? Para agradecerem a Deus por tudo que Deus fez, pela libertação do Egito, pelo cuidado, pelo alimento, e todo israelita que se preze, pelo menos uma vez ele deveria ir, e também para fazer seus sacrifícios pelos seus pecados, e aqui o salmista não conseguia por algum motivo, mas mesmo assim ele nos mostra que ele ansiava pela presença do Senhor. Por quê? Porque ele ansiava? Porque ele tinha prazer no Senhor. Aqui, ó, dos versículos 1 ao 4, diz assim: Quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa e louvam-te perpetuamente. Meus irmãos, o salmista aqui, ele mostra que, mesmo ele não estando, não habitando ali, ele tinha um grande amor pela presença de Deus. Quando ele fala que os tabernáculos, o israelita, ele falava do amor ao templo, não é o templo em si, mas é porque no templo tinha Deus. Deus habitava no templo, por isso que eles amavam o templo. Por isso que eles ansiavam por isso. Ele diz que a alma dele suspirava, desfalecia seu espírito por buscar essa presença de Deus, por ir atrás, esse prazer que o enchia o coração, tanto que ele tinha ciúmes do pardal e da andorinha, porque podiam fazer
os seus ninhos nos átrios. Ele falava provavelmente também dos levitas que moravam lá em Jerusalém, de todos que tinham essa oportunidade de a qualquer momento estar lá, mas ele não. Meus irmãos, será que nós ansiamos realmente por isso? Será que nós ansiamos realmente por estarmos juntos, honrando, louvando, glorificando o nome de Deus? Nós vemos aí que muitos irmãos têm preenchido seus horários de culto, de escola dominical. Muitos aí vão jogar bola, caminhar, andar de bicicleta, fazer outro tipo de exercício, churrascos, passeios, se esquecendo também que nós estamos em época de pandemia, né? Que nós devemos nos cuidar, mas muitos estão fazendo isso, estão tendo tempo para assistir, maratonar séries de televisão e nem estão tendo tempo assim para maratonar as escrituras. Meus irmãos, será que nós temos tido esse prazer de buscar o Senhor como o salmista mostra? Será que nós temos entregado a nossa vida ao Senhor como o salmista nos, nos ensina a fazer isso? Meus irmãos, sabemos que Deus não habita em templos, mas sabemos que Deus, ele, ele faz a nossa reunião dos santos, e as nossas reuniões dos santos é um vislumbre do que será no paraíso, no paraíso. Lembre-se disso. Vamos buscar, amar, buscar o Senhor. Um outro ponto que nos mostra como ter um anseio é saber que a nossa força está no Senhor. Os versículos de 5 a 8 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, e qual passado pelo vale árido faz dele um manancial que cobre de bênção a primeira chuva. Vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui, meus irmãos, ele fala da força do vale árido, que ele sabia que passando pelo vale árido, ele poderia confiar mesmo assim que o Senhor ia protegê-lo. O vale árido aqui é ligado ao vale de Baca, lá em Israel, que era uma árvore daquela época, que a árvore de Baca, ela descia uma seiva em forma de um choro, então ela lembra-se de sofrimento. Então quando você passa por algo desesperador, algo de grande sofrimento, e aquele lembra dos peregrinos como ele, que quando vão para Jerusalém, tem um caminho árduo e difícil, mas eles vão felizes, louvando a Deus, deixando as bênçãos por onde eles passam. Meus irmãos, nós estamos passando por um vale árido, uma pandemia. Muitos de nós estão passando por muitas dificuldades, não só por causa disso, familiares, doenças. Nós estamos passando por um vale árido, mas o que nos difere, o que mostra para nós que nós somos diferentes é termos esse anseio pela presença do Senhor, porque nós sabemos que a nossa força vem do Senhor. Por isso nós temos que ansiar por Ele, meus irmãos. Nós precisamos pensar, ansiar por estar na presença de Deus. E o último ponto é que, ansiando pela presença de Deus, temos que ter prazer, temos que saber que a nossa força vem dele e nós temos que confiar no Senhor. Aqui dos versículos 9 ao 12 diz assim: olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem em quem ti confia. Meus irmãos, aqui ele diz que Deus é o quê? Deus é o nosso escudo. O soldado, quando ia para a guerra, o escudo era só proteção. Deus é a nossa proteção. O soldado confiava no seu escudo, nós temos que confiar no nosso Deus. E aqui ele pede para que Deus abençoasse o rei. O rei era a presença, era a iluminação de Deus que ia cuidar do povo. Meus irmãos, nós temos que orar pelos nossos líderes, pelo nosso governo, pelo nosso presidente, senado, deputados, pelos ministros, pelo nosso prefeito, pelos vereadores, por essa eleição. Nós temos que levantar a bandeira de Cristo, não levantar bandeiras partidárias, ideológicas, mas a bandeira de Cristo.
Porque nós sabemos que muitos que estão lá são corruptos, mas sabemos que quem os colocou lá foi Deus. O que você deve fazer? Você deve orar por eles, orar diariamente. Tomar cuidado com o que você posta, com o que você manda, com o que você imagina. Meus irmãos, nós como crentes não estamos aqui para guerrear contra essas pessoas. Nós estamos aqui para orar, buscar e confiar no Senhor, porque nós sabemos que Deus sempre tem o que é bom e correto para nós. E como nós estamos passando por esse vale árido, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que confiar nele. Como o salmista diz que ele está disposto a viver na frente da tenda, aquele é uma alusão que é melhor ele estar na frente da tenda do que estar com os perversos, porque não sei se você se lembra, mas lá em Gênesis, Corá, o pai dos coralitas, ele foi um rebelde contra a liderança de Moisés e Arão, e o que Deus fez com ele? Deus abriu uma fenda na terra que o engoliu, porque ele era contra a liderança de Moisés e Arão. Os irmãos, nós temos que orar pelos nossos líderes, nós temos que entregar e confiar que mesmo todos esses problemas que nós estamos passando, o Senhor vai nos livrar. O Senhor estará conosco e por isso nós temos que ansiar pela presença dEle, meus irmãos. Nós temos que buscar a presença do Senhor, pedir, Senhor, esteja presente na nossa vida. E hoje nós sabemos que Deus não habita em templos. Nós sabemos que após o sacrifício de Jesus Cristo, Deus se fez homem, veio à terra, mostrou para nós como pode se viver verdadeiramente, morreu numa cruz por causa de nós, para estreitar esses laços. E hoje, através do Espírito Santo que nos foi deixado quando Jesus subiu aos céus, nós podemos ter a presença de Deus em qualquer lugar. Mas o templo, ele é um lugar especial, onde nós temos que nos unir, como eu disse, para o vislumbre que nós teremos no céu. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos juntos buscar a presença de Deus. Que isso seja presente em minha vida e na sua vida, irmãos. Que possamos ansiar por isso, pela presença de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar, querido Deus. Pai amado, muito obrigado por mais uma vez o Senhor ter nos abençoado. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor deu para nossa igreja, Deus. E eu te peço que a nossa igreja seja uma igreja, Senhor, que busque e anseie por ti. Uma igreja que queira se livrar das coisas que o mundo tem nos trazido. Uma igreja que está voltando os seus olhos para o Senhor. Uma igreja que queira ansiar por ti em todo momento, Deus. No meio das dificuldades, dos problemas, nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Nós sabemos que a nossa força vem do Senhor, ó Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor tem feito maravilhas, nós devemos amá-lo cada vez mais, nós devemos buscar a presença do Senhor, nós devemos olhar um para os outros e juntos como igreja buscar o Senhor, saber que o Senhor que está no comando de nossa vida, saber que o Senhor é o sol que ilumina, Senhor, o sol que como dá vida ao universo, o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para nos trazer para perto de ti. Deus, restaure as nossas vidas. Restaure esse anseio em nossos corações. Abençoe a vida de cada um da nossa igreja. O Senhor conhece cada coração, cada problema, cada anseio. Se faz presente na vida de cada um de nós. Abrevie esses dias, ó Pai, de vírus, para que logo possamos juntos estar em nossa igreja, louvando e glorificando teu nome. Obrigado por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Grande igreja, Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.